Desespero. Gente, presta atenção porque o Supremo tá fazendo em Brasília. Tudo para se salvar no caso Master. E é algo radical que eles nunca fizeram antes e que mostra o tamanho do desespero dos ministros. André Mendonça liberou a Polícia Federal para trabalhar. E aí, o que eles fazem? Escolheram o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por ter chefiado o maior esquema de corrupção que o Brasil já viu. O Petrolão, o Mensalão, o INSS e o roubo dos velhinhos. Fux anula arquivamento de queixa-crime contra Lula e manda caso à PGR. É isso mesmo. O ministro Luiz Fux, do STF, anulou o arquivamento de notícia-crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por intolerância religiosa no desfile da Acadêmicos de Niterói, no Carnaval do Rio de Janeiro. Em seguida, mandou o caso para a PGR se manifestar. Somente depois da manifestação, Fux tomará uma nova decisão sobre o crime. Oposição atinge o ponto fraco de Lula e confusão toma conta do Congresso. É isso mesmo. Uma entrevista coletiva convocada por parlamentares de oposição na Câmara dos Deputados terminou em confusão no Salão Verde da Casa. O grupo pretendia anunciar providências contra a bizarra homenagem feita ao petista Lula durante o Carnaval do Rio de Janeiro. O episódio teve início quando deputados estouraram confetes no local e exibiram cartazes com frases contra Lula. Ao término da coletiva, o clima se agravou e os esquerdistas causaram tumulto. O líder da oposição, Cabo Gilberto, afirmou que o episódio envolvendo o presidente não poderia passar em branco pelo escárnio que foi feito com a família brasileira usando dinheiro público da Sapucaí. Já o deputado federal Gustavo Gayer relembrou outras controvérsias associadas ao presidente, como o roubo no INSS, o Petrolão e o Mensalão. Os parlamentares também anunciaram que pretendem encaminhar representação ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a quem se referiram como Prevaricador-Geral da República, para pedir a responsabilização criminal do petista. Moraes mandou o PF colocar tornozeleira em vigilante da Receita em investigação sobre vazamentos. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal fizesse busca e apreensão e instalasse tornozeleira eletrônica em um vigilante que trabalhava na Receita Federal no Rio de Janeiro. A ordem foi tomada 2 dias após a operação contra 4 suspeitos de vazamento de dados de integrantes do STF e seus parentes. A determinação sobre o vigilante, de acordo com pessoas com conhecimento da investigação, foi tomada na investigação relacionada a essas suspeitas de vazamentos. Seu nome não foi divulgado e nem quais os atos dele que estão sob investigação. Desespero. Gilmar Mendes toma uma ação radical, tudo para salvar o STF do caso Master. Gente, presta atenção, porque o que eu vou revelar agora para você vai abrir os seus olhos porque o Supremo está fazendo em Brasília. Tudo para se salvar no caso Master. E é algo radical que eles nunca fizeram antes e que mostra o tamanho do desespero dos ministros. Olha, Gilmar Mendes está de repente querendo moralizar o judiciário cortando penduricalhos, mas tem uma razão secreta por trás disso. Olha aqui o que saiu na Gazeta do Povo. Ó. Gilmar Mendes vê audácia institucional e suspende os penduricalhos do judiciário e do Ministério Público. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, suspendeu nesta segunda-feira o pagamento de verbas indenizatórias, os chamados penduricalhos, para membros do Judiciário e Ministério Público. Ele expressou perplexidade com a desordem das remunerações dos servidores públicos. Não posso deixar de manifestar perplexidade quanto à desordem que vivenciamos no que diz respeito à remuneração de agentes públicos de modo geral, e em particular dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, disse Gilmar Mendes. Puxa vida, hein? Gilmar é realmente, olha, um grande moralizador do judiciário no nosso país, né, gente? Falou em moral e ética, pensou em Gilmar Mendes. Só que não. Mas deixa eu te explicar o que está acontecendo de verdade por trás dessa decisão aí. Os ministros do Supremo eles estão desesperados com o caso Master.
A imagem deles está derretendo, está destruída. Alexandre de Moraes com o contrato de 129 milhões da esposa. O Toffoli com mais de 10 encontros com o Vorcaro e suspeito de corrupção passiva na Polícia Federal, segundo noticiou a CNN. Aí a CPMI do INSS tem lá nas suas mãos os dados sigilosos do Vorcaro. André Mendonça liberou a Polícia Federal para trabalhar. E aí o que eles fazem? Criam uma cortina de fumaça. Depois de zilhões de anos sem fazer nada, agora, justamente agora, vão cortar os penduricalhos em todo o judiciário e o serviço público, tudo para passar uma imagem aí de moralização, mas sem tocar no problema real, que é o escândalo do Master. Na verdade, tudo para encobrir esse problema real. E é claro, gente, que tem que cortar penduricalho, tem que ter um salário de subsídio que seja digno e tem que respeitar a Constituição, as regras. Agora, o meu ponto aqui é como tudo isso que você está vendo agora é um grande jogo de cena, é isso que eu quero que você entenda. É a estratégia perfeita. Os ministros estão sacrificando juízes, servidores e procuradores do Brasil inteiro para limpar a imagem dos ministros. E o melhor, sem nenhum sacrifício real para eles, ministros. Presta atenção nisso aqui, ó. A maioria da renda das famílias dos ministros, não se iluda, não vem dos salários deles. Vem dos escritórios de advocacia aí, das esposas, parentes, filhos. Como a gente já sabe, é notório. Então, cortar penduricalho do salário de ministro não atinge onde realmente dói para eles. Vejam, a esposa do Moraes, ela tem um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Sabe-se lá quantos mais contratos ela tem. Isso não é penduricalho de salário, isso é contrato privado. Gilmar pode cortar aí 1.000 penduricalhos na raiz, que ele não vai tocar nisso. 3 milhões por mês de contrato da Viviane, isso aí dá milhares de penduricalhos juntos. Ele vamos dizer assim, Moraes é o penduricalho em pessoa. E aí, Gilmar, vai cortar esse penduricalho também? Toffoli, segundo a Polícia Federal, pode ter recebido propina através da Maridit, empresa da família dele. Teria sido pago aí para a Maridit, por conta do Tayayá, coisa aí de 35 milhões de reais, haja penduricalho. E só que isso não é penduricalho de salário que você vai lá e corta. Isso é suspeito de ser um esquema de corrupção. E aí, Gilmar Mendes vai moralizar isso, essa bagunça? Vai cortar esse penduricalho? Ou não vale para aquilo que é suspeita de propina e não corta, e deixa rolar? Então, gente, o que a gente tem, hein? Ministros do Supremo em desespero, fazendo teatro de moralização. Eles estão cortando na carne de juízes e servidores do país inteiro, ganham manchete de combate a privilégios, mas eles não tocam no problema real e maior, que são os esquemas de corrupção revelados no caso Master. E tem mais, gente. Olha o timing dessa decisão. Justo agora que as investigações do Master estão avançando, justo agora que a CPMI vai votar a convocação do Moraes e do Toffoli, justo agora que o André Mendonça está deixando a Polícia Federal trabalhar. Coincidência tudo isso? Ah, meus amigos, não existe coincidência em Brasília, existe sim estratégia. A estratégia é criar a narrativa de que o STF está moralizando, que os ministros estão combatendo privilégios, que eles estão agora dando exemplo. Tudo para quando as acusações do Master vierem, eles poderem dizer, mas olha, nós estamos moralizando o judiciário, estamos dando exemplo. Só que moralização de verdade seria investigar no Supremo os 129 milhões da esposa do Moraes. Seria explicar os encontros do Toffoli com o Vorcaro e esclarecer esse esquema aí da Maridit. Ah, mas isso você não vai ver eles fazendo, porque aí dói de verdade. Aí atinge onde importa de verdade. Aí revela a podridão. Aí, então, eles fazem teatro. Eles cortam penduricalho do juiz e servidor. E vamos repetir, é importante cortar penduricalho, dar um salário digno para todo mundo, um subsídio digno, respeitar a Constituição e as regras. Agora, o que eles estão fazendo não é moralizar. O que eles estão fazendo é tentar enganar você com uma cortina de fumaça, com uma grande neblina. E aí eles ganham manchete e seguem protegidos nos esquemas bilionários. Você entendeu a jogada? Conta aí para mim a sua opinião nos comentários. Presidente, nós estamos hoje na primeira sessão após o Carnaval, um período tradicional do nosso país, e não poderíamos deixar de falar sobre o maior e mais grave crime eleitoral já cometido na história dessa nação. Presidente, nesse Carnaval na Sapucaí, o governo brasileiro usou o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos, para financiar um desfile. É normal que todos os anos uma ou outra escola escolha enaltecer e celebrar demônios e capetas
esse ano não foi diferente. Escolheram o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o problema, presidente, é que não só zombaram do povo brasileiro ao usar o nosso dinheiro para enaltecer um candidato à presidência num ano eleitoral, um crime eleitoral o mais grave já cometido no Brasil, como também zombaram das famílias e dos cristãos do nosso país. Isso é um escárnio que nós jamais imaginaríamos que alguém teria a coragem de fazer. Mas foi isso que o Brasil testemunhou naquele dia em que uma escola de samba desfila com um boneco gigante do Lula, pago com o nosso dinheiro, com o seu dinheiro, pagador de impostos. E diga-se de passagem que nunca pagou tanto imposto quanto agora. No mês de janeiro, 326 bilhões de reais foram arrancados do povo para financiar esse desfile. Então eu não poderia, presidente, deixar isso passar em branco. Nós estamos vivendo um momento de muita revolta no nosso país. Agora, já que o Lula e a sua turma ajudou a escolher o ator, ajudou a montar um enredo, com certeza tem o dedo naquela ala que zombou, ridicularizou os cristãos e a família brasileira. Por que não fazer um desfile completo? Por que esconder boa parte da vida do Lula, já que o desfile era para enaltecer a história do Lula? Por que deixaram de fora o Petrolão, o Mensalão? Por que deixaram de fora o seu período preso por ter chefiado o maior esquema de corrupção que o Brasil já viu? Mas vamos trazer uma história mais recente. Por que deixaram de fora o INSS e o roubo dos velhinhos? Eu não vi nenhuma ala ali tentando mostrar os 300 mil reais que o Careca passava para o filho do Lula. Faltou o filho do Lula, presidente, naquele desfile. Por que não colocar o rombo dos Correios, ou a greve dos Correios, o aumento da criminalidade? Onde estavam essas partes tão importantes da história do Lula, inclusive deste mandato, o qual ele é presidente? Eu não vi nada sobre o Banco Master, sobre Toffoli, irmãos do Toffoli, primo do Toffoli, um ministro do STF escolhido por Lula, que agora o Lula quer entregar a cabeça numa bandeja, para se distanciar desse esquema de corrupção, presidente. Eu não vi nada sobre o apoio do Kuczynski, o último ditador da Europa, que agora apoia o Lula. Eu não vi nada sobre o Maduro, ou sobre o Lula defendendo o Maduro, um narcotraficante condenado internacionalmente. Eu não vi nenhuma ala que mostrasse, por exemplo, os recordes do Lula. Eu acho que isso é importante para a história de qualquer um que vai ter a sua vida como enredo em um desfile na Sapucaí. Eu não vi o recorde de feminicídio, eu não vi o recorde de novos impostos criados, eu não vi o recorde de desmatamento, eu não vi o recorde de rombo fiscal, de rombo nas estatais, de mortes por dengue, de mortes de Yanomami. Eu não vi recorde de moradores de rua, que mais do que dobraram nesse governo do Lula. Onde estava a ala dos recordes? Do roubo do INSS, do irmão do Lula, do Banco Master. Afinal de contas, já que o nosso dinheiro foi usado nesse desfile, por que não fazer uma história fidedigna à história do Lula? E agora nós estamos vendo recorde de famílias endividadas. Eu achei engraçado, porque lá ele zomba das famílias brasileiras, o tal conserva em lata, mas endivida as famílias como nenhum outro presidente da história. Eu não vi sobre os recordes de falência. Presidente, nós estamos diante do maior crime eleitoral da história do nosso país. Um presidente financiar com dinheiro público 10 milhões de reais, uma escola de samba tentando enaltecê-lo, mas aí, para acalmar os corações de todo brasileiro de bem, o tiro saiu pela culatra, e eles estão desesperados. Acharam que forjar uma figura enaltecendo Lula seria bom para a sua campanha. A verdade é que foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Tanto é que a escola foi rebaixada, assim como o Brasil está rebaixando, o Lula está rebaixando o Brasil. É curioso, né? Como disse o Nicolas, primeira vez que o Lula vai na escola e a escola é rebaixada. Foi um tiro no pé que, inclusive agora, pesquisas que sairão agora na sexta-feira já mostram Flávio Bolsonaro à frente do Lula. Então, eu quero tirar aqui os minutos finais para agradecer a Janja. Janja voltou a ser a camisa 10 da oposição.
Janja voltou a ser a camisa 10 daquele brasileiro que quer voltar a ter o mínimo de decência nessa nação. Todos nós sabemos que foi uma ideia, uma insistência da Janja para que Lula participasse desse desfile dessa escola de samba. E como consequência, nós estamos vendo mais uma vez a rejeição dele subindo, como mostra as últimas pesquisas com 57%, e Flávio Bolsonaro já à frente. Então, obrigado, Janja, pelo trabalho que a senhora tem feito. Obrigado, Sidônio, também pelo trabalho que vocês têm feito, porque o Brasil acordou, e a verdade é essa. O Brasil acordou. Não adianta fazer um desfile enaltecendo uma pessoa que todo mundo sabe que já está podre e que está na hora de ser devolvido à gaveta da história. Por isso que, acordando o Brasil, eu termino a minha fala fazendo uma convocação. No dia 1º de março, contra tudo isso que eu falei, perseguição, censura, os recordes do Lula, os escândalos de corrupção que hoje são tantos, que a gente não consegue nem dar a devida atenção a cada um deles. No dia 1º de março, em todas as capitais do Brasil, e com foco na Avenida Paulista, está na hora de você, brasileiro, que acordou, juntar-se a nós nas ruas desse país, mais uma vez de verde e amarelo. Enquanto eles pagam pessoas para ir para um desfile na Sapucaí, para enaltecer um ladrão, nós vamos para as ruas novamente para resgatar essa nação. Então compartilhe, compareça, venha conosco nas ruas no dia 1º de março, na Avenida Paulista, em todas as capitais do Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gustavo Gaia. Mas a gente não podia deixar passar em branco o escárnio que foi feito com a família brasileira usando dinheiro público na Sapucaí. Mas não foi só a Sapucaí. Nós temos aí relatos da ministra da Cultura, também cantando numa escola de samba, num bloquinho que recebeu dinheiro da Lei Rouanet. Nós temos um outro caso de um carnaval financiado para enaltecer o MST. E aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras, se fosse no período do governo Bolsonaro e ficasse comprovado que o governo Bolsonaro usou dinheiro público para financiar uma homenagem a si mesmo na Sapucaí, qual seria a reação da imprensa brasileira e da justiça? Vocês podem ter certeza que muita gente já estaria presa. Seria capa de jornais durante o mês inteiro. Mas, curiosamente, como é o Lula, o governo do PT, usando 10 milhões do nosso dinheiro para financiar uma homenagem a si mesmo, em ano eleitoral, o silêncio é ensurdecedor. Então nós conversamos aqui entre a oposição e percebemos que isso não poderia passar barato. E eu entendo, é complicado hoje em dia, meus amigos. São tantos escândalos de corrupção que é difícil que cada um tenha a sua devida atenção. É tanto escândalo dia após dia. Correios, rombo, INSS, Master. É difícil para uma pessoa comum poder fazer esse malabarismo e dar atenção a cada um. Mas isso que aconteceu na Sapucaí foi um crime eleitoral dos mais graves já cometidos no Brasil. Bolsonaro hoje está inelegível por ter participado de uma manifestação pública, onde todos tinham acesso, financiado com dinheiro privado, com pessoas que fizeram doações, e por isso ele ficou inelegível. Outro motivo, ter feito uma reunião com embaixadores, por isso ele ficou inelegível. Agora esse governo pega o nosso dinheiro, que curiosamente, no mês em que se bateu o recorde de arrecadação, nunca se arrancou tanto dinheiro do contribuinte brasileiro como esse mês de janeiro, e gasta fazendo uma homenagem a si. Aí vem a parte curiosa, era uma homenagem da vida do Lula, mas eu achei que ficou faltando pedaços muito importantes da vida do Lula. Usou dinheiro para zombar da nossa fé, zombar da família brasileira. Falem a verdade, por mais que vocês discordem da direita ou da oposição, causa ou não causa uma indignação ver que o seu dinheiro foi usado para montar aquelas fantasias com uma imagem de uma família feliz e zombar dessa imagem, segurando uma Bíblia, zombando da Bíblia. E aqui eu não estou falando contra o carnaval, mas todo ano tem uma escola ou outra que decide enaltecer o Satanás, o capeta. Esse ano não foi diferente. Mas em vez do capeta, escolheram o Lula com o nosso dinheiro. Para concluir, sim, eles quiseram colocar ali
a vida do Lula, a trajetória do Lula, as conquistas do Lula. Eu me lembro daquele livro em branco que você passa, assim, né? Tudo que o PT fez. Mas ficou faltando algumas partes importantes. Eu não vi ali o INSS, o Petrolão, o Mensalão, Zelotes. Eu não vi ali o Banco Master. Eu não vi nada sobre os 300 mil reais que o filho do Lula recebe todos os meses, do careca do INSS. Eu não vi nada do triplex, do sítio do Atibaia. O que fizeram com essas partes? Pois então, eu e meus amigos aqui da oposição, em respeito ao dinheiro público, que foi muito mal empregado nesse desfile, nós vamos fazer valer o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, porque, afinal de contas, a ideia não era mostrar a vida do Lula, Sim. não era mostrar os feitos do Lula, mas Sim. ficou faltando uma parte desse desfile. Tranca. Ficou faltando uma parte muito importante, na minha opinião, a gente vai ter que lembrar agora. Ficou faltando a parte Unidos da Corrupção. Essa parte eu não vi no desfile. Eu não vi, então vamos agora em homenagem ao Lula. Vamos sambar. Viva a corrupção! Lula ladrão! 129 milhões! Olha o careca do INSS, Aê! olha o Borcaro! Lula ladrão! Agora sim o dinheiro foi bem empregado! Ladrão, cara na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é 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 na prisão! Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.